O município pode, por meio de um ato normativo municipal, dispensar as crianças e adolescentes que irão se matricular na rede pública de ensino municipal de apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a questão. A gente vai falar sobre isso no podcast que foi dessa semana. Em decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que o município não tem competência, ao exercer suas competências legislativas, de criar normas dispensando crianças e adolescentes que irão se matricular na rede pública de ensino local de apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. E os argumentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal para fundamentar esse entendimento são vários. Dentre eles, destacam-se os seguintes. O primeiro deles é que não pode o município, a pretexto de legislar sobre saúde, contrariar normas gerais fixadas pela União. Isso porque a Covid-19 e os seus imunizantes fazem parte do Programa Nacional de Imunização. E como parte do Programa Nacional de Imunização, a aplicação dessas vacinas torna-se obrigatória para as crianças e adolescentes. Não pode, ao legislar de modo suplementar, sobre o argumento de que está cuidando da saúde, o município ou o Estado contrariar norma geral federal sobre o tema, que consiste justamente na inclusão dessa vacina no Programa Nacional de Imunização, o que torna a vacinação obrigatória para as crianças e adolescentes que querem ter acesso à rede pública de ensino. Isso já acontece com outras vacinas e não apenas com a Covid-19. O segundo argumento apontado pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito à aplicação do princípio 227 da Constituição Federal, que assegura a proteção absoluta da vida, da saúde das crianças e adolescentes. É uma imposição constitucional. E não há condições, portanto, de o município, alegando uma decisão de natureza política, sanitária, de deixar de zelar pela proteção com prioridade absoluta da criança e adolescente, o que comprovadamente se dá mediante o cumprimento de uma agenda de vacinação, tal qual preceitua os postulados da medicina, em especial da infectologia. E, por fim, o Supremo também entendeu que a obrigatoriedade de vacinação de crianças e adolescentes para que eles possam se matricular na rede pública de ensino, e essa comprovação torna-se necessária, está em consonância com o tema de repercussão geral 1103, adotado pelo Supremo, e que tem como ideia central o fato de que não viola a liberdade de locomoção, não viola a liberdade de pensamento e nem a liberdade de convicção, a exigência estabelecida por normas jurídicas de comprovação de vacinação contra determinadas doenças para que os indivíduos possam desfrutar e participar de ambientes públicos. Trata-se da aplicação do princípio da prevalência do interesse da coletividade em relação ao interesse individual. Portanto, essa exigência de apresentação dos comprovantes de vacinação contra a doença Covid-19 está em sintonia com o que foi decidido pelo Supremo anteriormente, com a adoção do tema de repercussão geral 1103. E foi justamente esse tema de repercussão geral que sustentou e tornou obrigatório, durante a pandemia, a apresentação de comprovante de vacinação para que pessoas pudessem usar transportes coletivos, como aviões, ônibus e outras modalidades de transporte coletivo. Trata-se, portanto, esse é o terceiro ponto a ser ressaltado, da aplicação do princípio da supremacia do interesse da coletividade em relação ao particular. Portanto, em decisão liminar, que precisa agora ser confirmada pelo plenário do Supremo, não pode o município criar normas próprias dispensando a vacinação contra a Covid, porque isso contraria a competência suplementar do município, previsto na CF, no artigo 36º, invalidaria o que não é admitido em normas gerais federais sobre o tema, que consiste na criação do Programa Nacional de Vacinação. Também ofende o artigo 227 da Constituição Federal, que assegura a criança e adolescente a proteção com prioridade absoluta em matéria de saúde e proteção,
e, por fim, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo já afirmada no tema de repercussão geral 1103. Por fim, eu agradeço aqui a audiência de vocês. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais com conteúdo jurídico atualizado. Se você ainda não segue o nosso podcast no nosso canal do YouTube, vou pedir para você fazer isso, para você também seguir o podcast Grifon na sua plataforma de streaming digital, onde os nossos podcasts são publicados, como é o caso do Spotify, que mais gente vai receber notificação e você também vai receber essa notificação assim que o novo podcast for publicado. Convido você a conhecer o ED Grifon, que é um departamento específico aqui da Grifon, com uma infinidade de cursos de capacitação de agentes públicos, agentes políticos, de qualquer pessoa que quer aprender mais sobre o funcionamento da administração pública brasileira. Pode acessar o endereço que aparece aí na tela, se matricular no curso, realizar as atividades e, ao final das atividades programadas e das aulas disponibilizadas, quando elas forem acompanhadas e assistidas, você vai receber um certificado de capacitação emitido pela Grifon. A gente volta na semana que vem com mais um podcast. Até lá. Tchau, tchau.